Uma mulher grávida de 5 meses foi presa vendendo drogas no Santo Antônio, zona oeste da capital. Daiane Ramos dos Santos, de 18 anos, usava o irmão, de 16 anos, como avião. 143 trouxinhas de cocaína e 200 gramas de pasta base foram encontrados. Daiane foi encaminhada à cadeia pública e vai responder pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. O dono de um mercadinho foi executado dentro do local de trabalho na Compensa, zona oeste de Manaus. O crime aconteceu por volta de 1h da tarde desta quarta-feira na Rua Amazonas. André Martins dos Santos, de 34 anos, proprietário do mercadinho, foi surpreendido por 2 homens armados que efetuaram disparos contra ele. André morreu no local. 2 horas depois, policiais do 8º DIP chegaram até os suspeitos. Um deles é Bruno Santos de Lira, de 20 anos. Conseguiu encontrar o carro que foi indicado na prática do crime. Fez a abordagem do veículo, estava dentro do carro dirigindo o Bruno, que confessa nesse exato momento a prática do delito, informa que realmente matou a pessoa com arma de fogo, e estava o Igor, que é o possível dono do carro. No veículo foram encontrados uma pistola .40 e outra 380, além de 13 munições, 100 gramas de cocaína e R$530. Em depoimento, Bruno disse que matou o comerciante por acerto de contas de tráfico de drogas. Mas o motivo do assassinato ainda é investigado. O acusado foi encaminhado à cadeia pública. E hoje 2 policiais militares foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas na Zona Norte. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O soldado Francisco da Silva Fernandes, de 39 anos, e o 2º sargento Humberto Acem Neto, de 50, são os últimos suspeitos presos da Operação Robocop, que desde fevereiro já prendeu 11 policiais, todos do 27º Distrito Integrado de Polícia na Zona Norte. Escutas telefônicas apontaram a relação dos PMs com um traficante na Zona Norte. O comando da Polícia Militar do Amazonas garantiu que, se as acusações forem provadas, os policiais vão ser expulsos da corporação. Francisco e Humberto vão responder por tráfico de drogas e corrupção passiva. Um dos 42 detentos que participaram da fuga em massa do complexo penitenciário Anísio Jobim no dia 2 de fevereiro foi recapturado pela polícia. William Dione Ribeiro Braga, o Passarinho, é o 23º preso recapturado. Ele estava embaixo da cama em uma casa no Cidade de Deus, Zona Norte. Segundo a polícia, William também vai ser indiciado por porte ilegal de arma. Ele já foi reconduzido ao presídio. E na manhã de hoje, o corpo de Alexandre da Silva, de 24 anos, foi encontrado por uma criança em um barranco no Nova Vitória, Zona Leste. Ele foi atingido por um golpe de faca no pescoço. Agentes do Instituto Médico Legal e peritos tiveram dificuldades para chegar ao corpo. A mãe de Alexandre disse que ele era usuário de drogas e teria sido visto pela última vez ontem, quando saiu de casa para vender um aparelho de DVD. A polícia suspeita de acerto de contas. Alexandre devia R$30 a um traficante. O número de deputados estaduais e federais mudou em alguns estados do país, inclusive aqui no Amazonas. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi para adequar o número de parlamentares à quantidade de habitantes. A Assembleia Legislativa do Amazonas vai ganhar mais 3 cadeiras. A partir das próximas eleições, no ano que vem, serão 27 deputados estaduais. Na bancada federal, o número de representantes também sobe, de 8 para 9. A Assembleia Legislativa, de forma alguma, poderia deixar de fazer um trabalho que começou cerca de 6 anos atrás, com relação ao direito do Amazonas ter mais um representante na Câmara Federal. Era uma ação que buscava o respeito não só à Constituição Federal, mas também respeito ao Pacto Federativo. Já sobre o aumento na Câmara Federal, alguns deputados acham que o Amazonas pode perder espaço em relação a outros estados. Com isso, a Zona Franca pode sofrer novas ameaças. Do ponto de vista estratégico dos interesses econômicos e políticos do Amazonas, essa decisão me parece que coloca uma pitada a mais no bolo contrário aos interesses da Zona Franca de Manaus. O estado que se sentir injustiçado pode recorrer em última instância junto ao Tribunal Superior Federal.
futebol, hoje tem jogo pela Copa do Brasil. O Faixa estreia na competição contra o CRB de Alagoas. Vamos aos detalhes com Larissa Santiago. Mariana, a melhor campanha do Tricolor foi em 2008, quando ele chegou até a segunda fase do campeonato, eliminando o Santa Cruz de Pernambuco e sendo desclassificado pelo Goiás. Dos 9 jogos do Faixa em 4 edições da Copa do Brasil, em 2007, 2008, 2009 e 2011, 5 jogos foram realizados aqui em Manaus, conquistando 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ontem, o técnico Paulo Morgado fez um treino visando, claro, o jogo de hoje à noite contra o CRB de Alagoas, que inclusive tem 3 jogadores suspensos. Marcos, Adálio e Pikachu não jogam hoje à noite. Já o Morgado tem 2 novos jogadores à disposição: o volante Marcelo Pitbull e o atacante Elielton. A torcida Esquadrão Tricolor já está se organizando e promete fazer festa hoje à noite. Lembrando que o jogo será às 8h30 da noite aqui no campo do SESI. O Faixa não pode perder por 2 gols de diferença, senão nem tem jogo de volta e ele é automaticamente eliminado. Mas se passar de fase, pode pegar o Sobradinho do Distrito Federal ou o Botafogo do Rio de Janeiro. Larissa Santiago para o Jornal em Tempo. Obrigada, Larissa, e boa sorte ao Faixa. No próximo bloco, o UEA será implantado em mais 12 municípios do Amazonas e o MEC muda a idade mínima para a entrada na pré-escola. É o que você vê depois do intervalo.